educação. A gente precisa de informação e de Mas aí, sensibilidade. entendi. Essa é, na verdade, essa questão da informação e de sensibilizar o meio é algo muito importante, né? E que eu sempre costumo falar isso. Um relato das mães e família, das famílias, né, de crianças com alergia alimentar, é a dificuldade que tem de você passar essa informação ao outro, porque muitas vezes é fato, né, que só se entende quando se vive. A pessoa não tem ideia do que significa aquilo se ela não vivencia aquilo. Então, por exemplo, uma vez, na sala do meu filho tem uma criança com alergia, né, à fruta, a algumas frutas. E aí, um dia, a mãe viu, ela estava acompanhando o filho na escola e viu que as frutas que chegaram na bandeja retornaram para a cantina e não entraram no berçário. Ah, E ali tinham frutas que o filho dela comia. E aí, numa reunião de pais, ela trouxe aquilo em pauta, né? Ela falou, não, porque meu filho gosta daquela fruta. E eu vi que a única sala que devolveu a fruta foi essa, foi o berçário. Nenhuma outra. E eu achei estranho. Aí, depois que ela foi saber que existia uma criança que tinha alergia àquela fruta naquela turma, e que por esse motivo não entrou. E aí vem duas questões, né? O desconhecimento daquela pessoa, do fato da alergia de uma criança, né? Daquela mãe, que na verdade ela questionou por desconhecimento, aham. mas da mesma forma tem pessoas que Não conhecem aqui. e que não aceitam. E eu Exato. já acompanhei uma criança maior, mais velha, maiorzinha, né? Ela tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, em que ela foi para um aniversário, ela estava na escola, numa escola houve uma festa de aniversário. Ela sabia que ela tinha consciência, né? Ela é uma criança muito consciente do que ela podia ou não podia consumir. E a professora colocou uma fatia de bolo na frente dela. Um minuto depois, a professora foi lá, tirou a fatia de bolo da frente dela e falou: não, você não pode, né? Então, é um contexto que é muito delicado quando a gente depende de um meio Do externo. outro. Exatamente. Porque a gente não tem tanto controle do outro. É, O que a gente vê, Mari, é que a gente já tem uma consciência maior, né, no nível escolar, educacional, dessas questões que vão além do ensino de matemática, de português. Não. Então, tem muitas escolas já preocupadas com isso, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das escolas. não. Infelizmente, tá certo? Então, o que que a gente precisa? Que a mãe, ela tenha um nível de consciência e de elaboração muito bom para que ela faça esse papel mesmo de agente de mudança desse contexto escolar. É, Porque ela vai precisar trazer isso para a escola. Isso a gente via, Mari, quando a gente falava em educação inclusiva há alguns anos atrás, a gente via isso, a gente tinha que treinar as mães para educarem os ambientes exatamente. sociais e escolares, porque o que a gente Exato. via era esse desconhecimento, muito preconceito, né, e resistência, porque a gente tem resistência àquilo que a gente não vivencia, né, aquilo que é É, diferente. Então, o que a gente tinha que fazer era usar as mães, usar as famílias como agentes mesmo de mudança no exato. processo de psicoeducação. O que a É, gente está fazendo com a alimentação hoje? Porque a é, alimentação, ela hoje entrou no rol de importância, em que a sim, gente entende que isso não está só no ambiente familiar. Então, exato. o alimento, ele tem diversas funções, inclusive social, e a gente Muito forte, precisa é. isso, e a gente precisa que essa consciência ela se amplie para que a gente tenha menos barreiras nesses processos de tratamento, né, em relação a essas questões específicas. Então, a Exato. questão é, a gente precisa usar essa família como uma referência para educar o meio e para fazer com que essa consciência ela venha de uma forma mais ampliada para que a gente tenha respostas positivas do meio. Mas É, sim, ainda existe muita ignorância no termo certo da palavra. As pessoas elas não sim, sabem e por isso não elas sabem. agem de acordo com aquilo que elas, né, ou é sugestivo para elas, ou enfim. Às vezes até agem de uma forma, né, bem impulsiva, sem pensar muito, sem ter empatia, mas necessariamente o controle que a gente tem disso ele é muito limitado diante do que é necessário. Então, é contar com bom senso, mas também trabalhar muito com essa família para que ela seja esse agente mesmo de educação, Exato, de estar dentro da sala, estar dentro da escola, mostrar como é, dar alternativas, porque exato. isso para mim, Mari, também, quando você fala de estratégia, eu acho que essa é uma questão que a gente pode pensar Muito enquanto forte. estratégia.